Boa tarde, estamos falando diretamente da aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro, o local talvez principal de nossa cidade, que guarda toda a herança, a história do povo indígena, que é o verdadeiro criador de nosso país, quer dizer, fundador, criador, e o que mantém o nosso país vivo. É toda uma preservação. Então, eu sou Fátima, sou professora da Universidade Federal Fluminense, leciono a disciplina Auditoria Social. Auditoria Social foi criada nos Estados Unidos em 1940, foi um processo em que a economia americana foi auditada oficialmente, por uma comissão, um comitê que foi criado, Comitê Econômico Temporário Nacional. Então, o que objetivava esse comitê? Objetivava fazer uma análise da situação, como estava a situação em relação à população e o governo americano. Então, essa análise foi de um dos estudos que foram feitos, que na verdade tem 30 mil páginas, mas a auditoria social foi em torno de 300 páginas, que objetivava estudar o poder do monopólio, principalmente o poder do monopólio das grandes empresas dos Estados Unidos. Nesse momento já havia uma preocupação muito grande em relação à parte de tecnologia substituindo o emprego e também da utilização do meio ambiente pelas empresas, porque era claro que o meio ambiente não pertencia às empresas, que o objetivo da atuação das empresas seria gerar emprego e o governo dar o bem-estar social à sociedade. Esse comitê, através do John Theodore Krebs, fez um estudo, fez uma auditagem social nos Estados Unidos, e esse estudo, o resultado dele foi colocado para toda a população americana. Bem, foi uma comissão oficial criada pelo governo, através do Senado dos Estados Unidos, da Câmara, e estávamos em plena guerra mundial. Então, em 1941, essa comissão foi desfeita e todo esse ensinamento que é necessário para o mundo hoje ficou perdido. Ou seja, 30 mil páginas de estudos que mostram o que está acontecendo hoje no mundo. Esse processo foi redirecionado para responsabilidade social, que é bem diferente de auditoria social. Por quê? Porque a auditoria social é um diálogo entre sociedade, governo e empresa, sendo que a essência é a sociedade, como a sociedade está sendo tratada pelo governo e pelas empresas. E a responsabilidade social, que todos conhecemos hoje, é moda na atualidade, ela é um processo que a própria empresa fala dela. E outra coisa, e fala em termos de trabalho, de atuação do trabalho. Mas a auditoria social é um processo mais amplo de intervenção social que serve para tudo, ele se aplica em tudo. Então, hoje aqui, não dá para falar muito do processo, mas pelo menos eu vou mostrar a minha primeira aula da universidade, quando eu começo o período, o que eu falo para os alunos, que é uma coisa que está dentro de cada ser humano, mas eu acho que a maioria de nós tem muita dificuldade de acessar esse conhecimento. Então, aqui começo com esse quadro aqui, se vocês pudessem levar o quadro, está escrito em italiano, mas fala sobre o quê? Que o ser supremo nosso é o meio ambiente. Sem meio ambiente não existe vida humana. Então, na minha posição, na minha opinião, toda decisão humana, social, governamental, empresarial tem que partir com respeito ao ser humano, ao meio ambiente. Depois do meio ambiente, que é a nossa casa, nós temos os seres humanos, mas os seres humanos não formam uma sociedade um só. Então nós temos grupamentos sociais que nós chamamos de sociedade. Essas sociedades podem ser naturais ou podem também ser criadas artificialmente. Eu posso criar uma sociedade artificial. A Malvinas é uma sociedade artificial dentro desse contexto. Um exemplo, Bem, voltando, os habitantes de lá. Aqui nós temos... Então, temos o meio ambiente, que é o ser supremo. Depois passamos aos seres humanos e vamos à sociedade. Isso aqui
é uma criação natural, existe independente de qualquer atitude, existe naturalmente no nosso mundo. Então, ali no meio ambiente inclui fauna e flora. E temos aqui também os índios, porque, na verdade, somente os índios aprenderam a viver de maneira sustentável. Somente os índios, ou os nativos locais, que aprenderam a viver como nós humanos deveríamos saber. Porque nós temos, como seres humanos, estar preparados para qualquer situação. Isso só os índios possuem, essa capacidade de troca, de relacionamento com o meio ambiente. Bem, então esse nível aqui, eu digo que é uma criação natural por causa disso. Também digo que os índios é o maior exemplo de sustentabilidade do planeta. Eles convivem com o meio ambiente sem destruir. Falo também, nesse quadro, temos que pensar que ele é independente. Ele não depende de nada. E é sustentável. Por que é sustentável? Porque quando você vive dentro de uma comunidade que respeita toda a vida humana, dentro de um contexto ambiental, é sustentável. Aí, depois, vamos para as criações artificiais. E governo e empresa são criações artificiais. Ou seja, foram criações feitas pelos humanos, mas que não depende, nós vivemos sem governo e empresa. Qualquer ser humano, se você for para uma floresta, para a rua, você vai viver sem governo e sem empresa. Então, uma criação artificial. O que eu tento mostrar aqui? Que ela é dependente da criação natural. E mais um detalhe, é que, para ficar claro, nós estamos num processo totalmente incorreto de achar que governo e empresa comandam a gente. Está errado. Quem comanda tudo, o processo todo, são os seres... É o meio ambiente, a sociedade nesse nível. Criação de governo, empresa, não, quer dizer, criação e governo e empresa não são tão necessários e eles não são imprescindíveis como tentam mostrar. Na verdade, governo e empresa grande, eu não estou falando de pequenas, deveriam servir à comunidade e não o contrário, à sociedade. Outro nível aqui